prosseguindo então com o nosso conteúdo, hoje nós vamos estudar o oscilador harmônico quântico. Primeiro eu vou fazer uma revisão sobre o oscilador harmônico clássico, depois eu vou falar o que é o oscilador harmônico quântico e como esse problema pode ser abordado, e depois eu vou falar sobre o espectro de energia do oscilador harmônico quântico. Bom, isso é um problema interessante de se analisar, porque, como nós sabemos, todas as partículas estão em movimento constante. Então, a ideia do oscilador harmônico quântico, ela é o fundamento, por exemplo, para se iniciar o estudo de teoria quântica de campos, ou seja, de entender as partículas elementares a partir da ideia de campo e não da ideia de força. Então, também é uma maneira, o oscilador harmônico quântico é uma maneira de entender, por exemplo, as oscilações dos átomos numa rede cristalina, num sólido. Então, se a gente imaginar que cada átomo está oscilando ao redor de uma posição fixa, nós não podemos supor que essa oscilação vai se dar exatamente como se dá a oscilação clássica. Então, por esse motivo, é interessante investigar como se dá essa oscilação se for no nível atômico ou subatômico molecular, né? E o fundamento disso é então esse modelo matemático chamado oscilador harmônico quântico. Bom, então, iniciando, vamos revisar o oscilador harmônico clássico. O que nós estudamos em geral, como exemplos dessa modelagem matemática que é o oscilador harmônico, são exemplos como esses aqui. Então, nesse primeiro exemplo, aqui de cima, tem um bloco de massa, uma certa massa, e aqui tem uma mola que é caracterizada por um número chamado constante elástica da mola, K, né? Que tem dimensão de força por unidade de comprimento, e essa mola provoca então um movimento oscilatório em que o bloco vai para a direita, para a esquerda, atinge uma posição máxima, volta, passa pelo centro, vai para a direita, atinge uma outra posição máxima, e numa situação idealizada, onde não existe atrito, resistência do ar, não existe som, não existe dissipação de calor, nenhuma forma de dissipação de energia, essa oscilação ela é perfeita, regular, não muda nunca e não para nunca também. Então esse é o oscilador harmônico clássico, caracterizado por uma equação genérica que nós poderíamos escrever da forma x2 pontos mais a frequência ao quadrado x igual a zero. Então essa é uma equação onde esse significado dessa grandeza x vai depender da situação específica. Outros exemplos são o pêndulo simples, esse gráfico da esquerda, que na verdade não é exatamente um oscilador harmônico simples, porém para pequenas oscilações ele pode ser aproximado por um oscilador harmônico simples. O mesmo acontece com o pêndulo físico, que é esse exemplo aqui do meio. E um terceiro exemplo seria o pêndulo de torção, que é esse daqui, em que um disco está preso por um suporte fixo e ele pode apenas oscilar de maneira angular, ou seja, ele pode rotacionar para a direita no sentido anti-horário ou no sentido horário. Então, se tiver esse suporte fixo, ele vai oscilar num sentido, depois no outro, e vai ficar fazendo isso. Então, vai ser um exemplo de oscilador harmônico simples. Muito bem. Como eu disse, todas essas oscilações são representadas, ao menos de modo aproximado, pela mesma equação, que é essa aqui. x2 pontos mais ômega quadrado x igual a zero, onde x é a posição e onde ômega é a frequência angular da oscilação.
Muito bem. A solução dessa equação pode ser escrita de várias formas. Ela pode ser escrita como uma combinação de exponenciais imaginárias, pode ser escrita como uma combinação de senos e cossenos. No entanto, a solução fisicamente mais interessante é essa aqui. X de t é igual a uma amplitude vezes o cosseno de ômega t mais delta, onde A é a amplitude da oscilação, ômega eu já disse que é a frequência, t é o tempo e delta é uma constante de fase, que tem a ver com a condição inicial. Muito bem. Então essa é a solução, é uma função oscilatória, que tem um período bem definido, uma função bastante regular e que representa essa oscilação. Bom, esse problema ele é resolvido utilizando o conceito de força. Nesse problema existe uma força restauradora que é igual a menos K vezes X, onde esse K pode ter vários significados. No exemplo da mola lá em cima, o K é a constante da mola. Nos outros exemplos, o K vai ter outros significados, dependendo da situação física específica. Mas a gente sempre pode definir o K de modo que ômega seja igual a raiz quadrada de K sobre M, o que é equivalente a dizer que K é igual a M ômega ao quadrado. Bom, então resumindo, nós usamos aqui o conceito de força. Só que para que nós possamos aplicar essa força, essa ideia, quanticamente, é necessário utilizar a energia potencial em vez da força. Bom, e eu posso comentar por quê. De fato, o que ocorre é que na equação de Schrödinger nós temos um termo cinético, que é menos h cortado ao quadrado sobre 2m segunda derivada de π, representa a energia cinética vezes π, né? Seria a energia cinética vezes π. E isso é somado com a energia potencial vezes π, e isso dá a energia total vezes função de onda π. Então, para que nós possamos aplicar esse método ao oscilador harmônico, no caso quântico, é necessário descobrir primeiro o potencial. Isso decorre do fato de que, na verdade, a mecânica quântica é uma quantização da mecânica hamiltoniana. Na verdade, a quantização ela somente pode ser aplicada sobre a mecânica hamiltoniana. Então, isso daqui é uma quantização dessa relação que diz que a energia cinética mais a potencial é igual à energia total, que seria o que a gente chamaria de hamiltoniana. Então é uma descrição que não usa força, mas sim usa energia. Então por esse motivo é necessário falar da energia. Bom, então basicamente o que a gente precisa é pegar a relação anterior, que diz que K é igual a M ômega quadrado. Então com isso a força pode ser reescrita, em vez de ser menos kx, como sendo menos M ômega quadrado x. E aí é necessário lembrar que existe uma dualidade entre força e potencial, que é dada pela seguinte relação. Ao mesmo tempo que a força é menos a derivada do potencial em relação à posição, uma derivada simples, já que é um problema de ordem 1, de dimensão 1. Se fosse
Em 3 dimensões, a força seria um vetor que é menos o gradiente do potencial. Isso seria em 3 dimensões. Em uma dimensão é apenas uma derivada simples. E isso é uma dualidade em relação, tem uma relação inversa, que é dizer que o potencial é menos a integral de uma posição inicial até uma posição x final de f de x barra, que é a variável de integração, dx barra, que é a variável de integração. Muito bem. Então, resolvendo essa integral, o potencial ele será menos a integral de x0 até x da força em função de x barra, que é menos m ômega quadrado x barra integrado em x barra, para poder diferenciar do limite da integração, que é o x verdadeiro, entre aspas. Então, o potencial vai ser m ômega quadrado, integral de x barra é x barra ao quadrado, variando de x0 a x. Então, o potencial é, aliás, x barra ao quadrado sobre 2, que é a integral de x é x quadrado sobre 2. Então, isso vai ficar meio de m ômega quadrado x ao quadrado menos meio m ômega quadrado x0 ao quadrado. Bom, como nós podemos sempre supor uma condição inicial, então se a gente supor uma condição inicial que diga que a posição inicial é zero, ou seja, a oscilação começou da posição de equilíbrio, que é a posição zero, então o potencial será simplesmente o primeiro termo, porque x0 se anulará, então fica meio m ômega quadrado x ao quadrado. Então esse é o potencial que representa o oscilador harmônico simples, escrito de uma maneira que nós podemos aplicar na quantização. Mas ainda não vamos fazer a quantização. Primeiro vamos analisar a energia do caso clássico. Então já sabemos a energia potencial. A energia cinética é dada por essa expressão aqui. T igual a meio de mv ao quadrado, só que v é a velocidade, que é a derivada da posição, então é x ponto ao quadrado. Substituindo então o x anterior, que é a cosseno de ômega t mais delta, derivando, x ponto será menos a ômega seno de ômega t mais delta. Então a energia cinética será meio de m vezes esse x ponto ao quadrado, que é a quadrado ômega quadrado seno ao quadrado de ômega t mais delta. Então essa é a energia cinética. Precisamos então escrever a energia potencial agora em função da solução de x. Então a energia potencial vimos que é meio de m ômega quadrado x ao quadrado, substituindo o x, fica a amplitude ao quadrado, cosseno quadrado de ômega t mais delta. Então, somando essas duas expressões e utilizando a identidade fundamental da trigonometria, a soma será a energia total. Então, a energia total, a energia cinética mais potencial, será simplesmente meio de m ômega quadrado amplitude ao quadrado.
Então essa é a energia total do oscilador harmônico clássico. É interessante notar que não existe nenhum número inteiro limitando as possibilidades de valor dessa energia, o que significa que essa energia ela tem uma distribuição contínua. Ela pode assumir qualquer valor real positivo, né? Já que se é um produto de números positivos, vai ser positivo, mas qualquer valor positivo pode ser essa energia. Muito bem. Esse é o ponto. Isso é uma distribuição contínua de energia, característica de um sistema clássico. Muito bem. Então essa é a caracterização do oscilador harmônico clássico. Plotando então a energia cinética e a energia potencial, que aqui nessa figura está sendo usada uma notação diferente da que eu usei. Nessa figura T maiúsculo é o período, K é a energia cinética e U é a energia potencial. Mas fazendo essa identificação, nós vemos que essa daqui é a energia potencial, essa daqui é a cinética. Então existe uma troca entre a energia cinética e a potencial, de modo que a energia total E se mantenha constante durante a oscilação, do ponto mínimo para o ponto máximo. E isso é a relação de conservação da energia. Muito bem. Então, o oscilador harmônico quântico ele é caracterizado pela presença do potencial característico do oscilador harmônico. Lembrando que não podemos utilizar força, então nós temos que utilizar o potencial para poder fazer essa quantização. No caso, é o potencial do oscilador harmônico. Que é o V de x igual a meio m ômega quadrado x ao quadrado, que eu mencionei há pouco. Muito bem. Então, substituindo na equação de Schrödinger, a equação de Schrödinger fica assim: menos h cortado ao quadrado sobre 2m, segunda derivada do potencial em relação à posição x, mais o potencial, segunda derivada da função de onda, melhor dizendo, mais o potencial, meio de m ômega quadrado x ao quadrado, vezes a função de onda, é igual a energia vezes a função de onda. Então, quanticamente, o que nós precisamos fazer agora é resolver essa equação e interpretar o seu resultado, a sua solução psi. E os resultados, os demais resultados que vão surgir daí. Bom, então para fazer isso nós precisamos reescrever essa equação de Schrödinger, o que dá um certo trabalho. Então, em primeiro lugar, nós vamos escrever dessa forma aqui, vou multiplicar a equação por -1 e passar a energia para o primeiro membro. Então fica assim.
depois a gente passa multiplicando esse 2m sobre h cortado ao quadrado. Bom, então nesse ponto nós vamos fazer uma mudança de variável. Vamos definir uma variável y, que vai ser a raiz quadrada de m ômega sobre h cortado vezes x. Fazendo essa mudança de variável, nós temos que ver o que acontece com as derivadas. Então, a primeira derivada de πc em relação a x, apesar dela não aparecer na equação, nós precisamos dela para calcular a segunda derivada. Então, pela regra da cadeia, isso é igual a primeira derivada de πc em relação a y, vezes a derivada de y em relação a x. Então, a derivada de y em relação a x vai ser essa constante. Então, vai ficar raiz de m ômega sobre h cortado vezes a derivada de πc em relação a y. Calculando a segunda derivada, que é o termo que aparece na equação de fato. Isso é a derivada da derivada. Então vai ser a derivada em relação a y, da derivada de πc em relação a x, vezes a derivada de y em relação a x. Então, substituindo esses dois termos que são conhecidos, resulta isso aqui. Então, quando multiplicar essas duas raízes, vai dar isso aqui, m ômega sobre h cortado. E a derivada dessa derivada em relação à mesma variável y vai ficar d2πc dy2. Então, substituindo isso na equação de Schrödinger, essa segunda derivada vai ficar então m ômega quadrado, m ômega sobre h cortado, segunda derivada de πc em relação a y, mais m ômega sobre h cortado vezes 2me sobre h cortado ao quadrado não, isso aqui não existe, tá errado, fazendo besteira. Eu substituí só o primeiro, então aqui vai ficar 2me sobre h cortado ao quadrado menos
isso daqui. Agora passando m ômega sobre h cortado, dividindo, ou melhor, multiplicando por esse número, a equação vai ficar então assim: segunda derivada de πc em relação a y, mais 2me sobre h cortado ao quadrado vezes h cortado sobre m ômega, menos m2 ômega 2 sobre h cortado ao quadrado vezes h cortado sobre m ômega, x ao quadrado vezes πc igual a zero. Então, simplificando, este quadrado do h cortado corta com esse h cortado, m corta com m aqui, e esse termo aqui é o quadrado de um número vezes o inverso dele, é algo assim, x ao quadrado vezes 1 sobre x, então vai cortar aqui e vai ficar só o x, né? E esse número seria justamente m ômega sobre h cortado, né? Então vai ter uma série de cancelamentos, esse quadrado corta com esse m, esse quadrado corta com esse ômega, e esse quadrado corta com esse h cortado, basicamente. Então, a equação vai ficar 2e sobre h cortado ômega, menos m ômega sobre h cortado x ao quadrado, πc igual a zero. Agora, definindo uma nova constante aqui para simplificar, que nós vamos chamar de k, que vai ser 2e sobre h cortado ômega, e lembrando-se, né, vamos lembrar que y é raiz de m ômega sobre h cortado x. Então, y ao quadrado é igual a m ômega sobre h cortado x ao quadrado. Então, na verdade, esse termo que aparece aqui é k, e esse que aparece aqui é y ao quadrado. Isso simplifica muito a equação, permitindo que seja mais fácil resolver. Desse modo, a equação fica segunda derivada de πc em relação a y, mais k maiúsculo, para não ser confundido com aquele k da constante da mola, πc igual a zero. Então, essa é uma equação que não é tão simples quanto parece. Ela tem uma solução complicada de encontrar, mas não muito complicada de entender e de usar, né? Ela é mais simples de entender e de usar. Bom, não vou explicitar os detalhes dessa solução, mas isso pode ser visto na referência que eu deixei no final da aula, no final dos slides, que é o livro do Griffiths, né? Mecânica Quântica.
que o título em inglês seria Introdução à Mecânica Quântica, na verdade, mas em português ficou Mecânica Quântica. Na seção 2.3.2 está bastante detalhado como chega nessa solução. E aqui eu vou colocar, na verdade, a solução já normalizada. Inclusive. Então essa solução já normalizada é uma função Pcn. Na verdade são infinitas soluções. Já normalizadas. Uma para cada valor de n, onde o n varia de 0 até o infinito. Mas sendo um número inteiro, 0, 1, 2, 3, 4, até o infinito. Então o Pc vai ser m ômega dividido por h cortado π elevado a 1/4 vezes 1 dividido pela raiz quadrada de 2 elevado a n, n fatorial, vezes o polinômio de Hermite de ordem n, em função da variável y, que foi definida antes, vezes a exponencial de menos a variável y ao quadrado dividido por 2. Então essas são as soluções já normalizadas, sendo que o n pode assumir qualquer valor de 0 ao infinito, desde que seja inteiro, 0, 1, 2, 3, 4, até o infinito. Então essa é a solução normalizada. Esses números aqui da frente surgem devido à normalização, mas o mais importante aqui são os polinômios de Hermite, que eu vou falar um pouco mais agora, e essa exponencial, que na verdade é uma distribuição gaussiana. Então vai ter polinômios aqui e vai ter esse termo que faz uma suavização, né, porque ele tem esse formato centrado aqui no zero. Então esse termo faz uma suavização para que a função ela decaia a zero no infinito, seja de quadrado integrável e seja uma representação mesmo de uma partícula. Muito bem. As soluções eu já escrevi, na verdade, né? O que a gente vai falar agora é alguns polinômios de Hermite, né? O que são esses polinômios? Por que eles aparecem aqui? Bom, essas funções aqui que aparecem lá, Hn, são os chamados polinômios de Hermite. É o que se chama em métodos de física teórica ou física matemática, que é a mesma coisa, é o que se chama de uma função especial, porque ela é uma solução obtida pelo método das séries de potências, método de Frobenius, como solução para uma equação diferencial. Tá? Então essas funções Hn são os polinômios de Hermite, que são definidos através da resolução
da equação diferencial abaixo, que é essa aqui, h duas linhas, menos 2y, vamos escrever assim, h duas linhas de y, menos 2y, h' de y, mais 2v, sendo v constante, h de y igual a zero, sendo v constante, tá? Através do método de Frobenius. Que é o método das séries de potência, séries de Taylor. Então, aplicando o método de Frobenius, que é usar séries de potência para resolver essa equação aqui, surgem os polinômios de Hermite. E, para relacionar com o nosso caso, esse V é igual a K menos 1 sobre 2, sendo K aquela constante que a gente definiu como sendo duas vezes a energia sobre H cortado ômega. Apenas para relacionar com o que nós já estamos estudando aqui. Então a solução é essa é a equação de Hermite, chamada equação de Hermite. As soluções dela vão ser os polinômios de Hermite, que eu vou finalmente mostrar o que são. Então vão ser polinômios de fato, e para cada valor de n a gente vai ter um polinômio. Então eu botei aqui apenas 5 exemplos. Existem fórmulas chamadas fórmulas de recorrência, que fornecem qualquer polinômio de Hermite, mas eu resolvi não entrar muito em detalhe nisso, e apenas colocar os primeiros exemplos. Então aqui tem 5 exemplos, H0, 1, 2, 3, 4, 5, vão ser esses 5 polinômios. Então veja que o n, na verdade, ele também é o grau desse polinômio. Então H0 é um polinômio de grau 1, que é a constante igual a 1, plotado no gráfico à direita como sendo essa linha vermelha, constante igual a 1. O polinômio H1 vai ser, na verdade, uma função do primeiro grau, 2x, plotado aí no gráfico através dessa linha verde, bem brilhante. E o H2 é 4x ao quadrado menos 2. Aí no gráfico é a linha azul escura, que tem esse formato de parábola, e assim por diante. Tem outras, a 3 vai ser esse azul mais claro, o n igual a 4 esse verde mais escuro, e assim por diante, tá? Então veja que aumentando o grau do polinômio vai aumentar também o número de oscilações que ele faz. Certo? Muito bem. A partir desses polinômios de Hermite, a gente pode substituir aqui nessa fórmula e encontrar π0, π1, π2, π3, π4. Se eu não me engano, isso está no livro do Esberg, mas infelizmente ele não normalizou as funções de onda, né, porque isso ficou como um exercício e foi escrito de um outro jeito diferente do que a gente estava estudando, mas estão aqui algumas soluções psi, onde a gente pode perceber que tem os polinômios de Hermite multiplicados por e elevado a menos, no caso ele usou u e eu usei y, mas é a mesma coisa. Tá? Então aqui estão exemplos dessas funções psi, que são obtidas através dessa fórmula circulada aqui de amarelo, tá? E eu vou mostrar agora o gráfico de algumas dessas funções. Então aqui, n igual a zero, a gente vai ter essa curva que eu estou passando o mouse bem aqui, é o melhor. Essa curva aqui, n igual a zero, porque vai ser justamente proporcional a e a menos x ao quadrado, né? Vai ter uma outra constante aqui, mas não importa muito agora. É basicamente e a menos x ao quadrado, então é basicamente uma gaussiana centrada na origem aqui.
n igual a 1 vai ser um outro autoestado e vai ter esse formato aqui, e assim por diante, n igual a 2, n igual a 3, tá? E isso está sendo comparado com o potencial clássico aqui, para mostrar que de fato essas oscilações elas ocorrem próximo da posição de equilíbrio, que é a posição x igual a 0. Bom, e aqui do lado direito tem o gráfico das densidades de probabilidade. Como essas funções que a gente está mostrando são todas reais, a densidade de probabilidade vai ser simplesmente o quadrado dessas funções. Então, plotando o quadrado, veja que surge uma simetria que não tinha na função π, né, que é uma simetria em relação ao eixo vertical aqui. Tá? Então, para n igual a 0, n igual a 1, n igual a 2, n igual a 3. Uma interpretação interessante é que quando n é par, por exemplo, n igual a 2, n igual a 0, existe uma probabilidade de encontrar a partícula na origem. Aqui também existe. Porém, quando n é ímpar, essa probabilidade desaparece. Então, para n igual a 1 e n igual a 3, a densidade de probabilidade vai ter um vale que passa pela origem aqui, de tal maneira que nesse ponto x igual a 0 para n ímpar, a densidade de probabilidade vai se anular. Isso significa que a partícula nesses estados ela não é encontrada na posição de equilíbrio, né? Mostrando o quanto essa solução quântica é distinta da solução clássica, né? Porque na solução clássica o que o oscilador harmônico faz? Ele varia de uma ponta a outra, e para isso ele passa pelo meio. Mas quanticamente, dependendo do autoestado em que se encontra esse oscilador, ele não vai ter probabilidade de ser encontrado na posição de equilíbrio, né? Se ele estiver no autoestado com um número ímpar, um número quântico ímpar. Isso daqui é um gráfico da densidade de probabilidade da função π para o número quântico igual a 100, é a π 100. Essa linha contínua representa a densidade de probabilidade para π igual a 100, e essa linha tracejada, que eu vou tentar cobrir aqui de vermelho, essa linha tracejada representa o valor esperado da posição clássica, tá? Essa linha vermelha aqui, essa linha tracejada, melhor dizendo, essa aqui, representa o valor esperado de x clássico. Então, o que a gente consegue perceber aqui é, na verdade, o princípio da correspondência de Bohr. Que o princípio da correspondência de Bohr, ele diz assim, que à medida que o n, o número quântico principal, ele aumenta, o sistema se aproxima do sistema clássico. Então, o que nós estamos percebendo? A distribuição quântica da linha contínua, ela na média está se aproximando da linha tracejada que representa o valor esperado clássico da posição. Então, à medida que o número quântico aumenta, a gente se aproxima do mundo clássico. E esse é o princípio da correspondência de Bohr, ou seja, de que existe uma transição do quântico para o clássico, né? E que a natureza é uma só, mas na verdade a gente começa a perceber o mundo de uma maneira clássica quando, por exemplo, o número quântico aumenta, né? Então esse é o princípio da correspondência de Bohr, que foi formalizado em um artigo escrito como resposta ao artigo EPR do Einstein, Podolsky e Rosen, né, que fizeram uma crítica, haviam feito uma crítica considerada forte, né, na época, à mecânica quântica. Bom, então com todos esses resultados, o que nós temos é o seguinte: o método de Frobenius, que é o método para encontrar lá os polinômios de Hermite, que eu não discuti, mas que estão disponíveis na referência do Griffiths na seção 2.3.2,
esse método de Frobenius ele fornece uma relação. Essa solução anterior implica, né, pelo método das séries de potência, na verdade é por causa do truncamento das séries, nós encontramos o seguinte: nós encontramos um vínculo, ou seja, aquela constante K que nós havíamos definido, que é 2 vezes a energia sobre H cortado ômega, como ela aparece na equação bem aqui através desse Ni, que aparece na equação bem aqui, esse Ni ele sofre uma limitação, que por sua vez implica uma limitação nesse K, que é de que esse K tem que ser 2 vezes um número inteiro mais 1, onde N é igual a 0, 1, 2, etc. Tá? Então esse vínculo significa que 2 vezes a energia dividido por H cortado ômega tem que ser 2N mais 1. Então passando H cortado sobre 2 para lá, 2 vezes a energia. Deixa eu calcular isso aqui do lado. Então 2E sobre H cortado ômega tem que ser 2N mais 1. Passo o H cortado para lá, 2E é igual a H cortado ômega vezes 2N mais 1. E passo 2 dividindo, então a energia vai ser H cortado ômega vezes 2N mais 1 sobre 2. Então simplificando essa fração, nós chegamos nessa relação aqui, de que a energia é igual a H cortado ômega vezes N mais meio. Essa, na verdade, é a equação mais importante da aula de hoje. Mais importante até do que o próprio π, porque essa relação é o que dá a quantização da energia. Ela é o que determina todas as possibilidades de configuração do sistema, ou melhor, os estados de energia que são permitidos para o sistema, e mostra que isso depende de números inteiros, que pode ser 0, 1, 2, 3 e assim por diante. Então isso fornece o que a gente chama de estados quantizados de energia, estados de energia quânticos. Porque se o N ele pode assumir apenas valores inteiros, então se a energia é H cortado ômega vezes N mais meio, então isso vai ser na verdade uma energia indexada com um número natural N. Então eu vou ter uma energia zero, uma E0 que vai ser H cortado ômega vezes 0 mais meio, que vai dar meio H cortado ômega. Depois vou ter uma energia 1, que vai ser H cortado ômega vezes 1 mais meio, então vai aparecer sempre essas frações. Aí vai ficar 1 mais meio dá 3 meios, então dá 3 meios H cortado ômega. Depois E2, que vai ser 5 meios H cortado ômega, E3, 7 meios e assim por diante, tá? Então isso significa que a gente tem uma espécie de escada aqui, que é essa escada que o gato está subindo, em que de um nível para o outro, se eu subir o N, eu vou adicionar um quantum de energia, que é o H cortado ômega. E o mais interessante é, existe uma energia mínima que não é zero, certo? Então a energia mínima não é zero.
mas sim isso aqui. A energia mínima é um E0 igual a meio H cortado ômega. Então isso daqui, pessoal, é o que a gente chama de energia do vácuo. Ou seja, é o estado fundamental. Então o estado fundamental da matéria, na verdade, é uma oscilação do vácuo. Uma energia mínima, que é metade de H cortado ômega, onde esse ômega representa uma frequência de oscilação. Bom, uma aplicação interessante dessa ideia de energia do vácuo é no chamado efeito Casimir, em que duas placas metálicas sofrem uma força de atração no vácuo devido justamente às oscilações do vácuo permitidas por essa ideia dessa energia também chamada energia de ponto zero, né? Que é meio H cortado ômega. Então quem tiver curiosidade pesquise sobre efeito Casimir, é uma aplicação disso aí. E as referências de hoje são a seção 2.3 do Griffith, que eu não explorei completamente porque lá tem uma discussão também usando operadores, que no caso são os operadores de criação a mais e aniquilação a menos, que é uma maneira algébrica de fazer isso que a gente fez aqui. E no caso, a transição quando ganha um H cortado ômega é porque a gente aplicou esse operador de criação a mais lá na função de onda. Mas eu não discuti isso porque foge o escopo da nossa disciplina, que é baseada no método de Schrödinger, né? Isso daqui seria um método mais algébrico, como se vê numa disciplina específica. Mas quem tiver curiosidade tem lá na seção 2.3 do Griffith, onde também está mais detalhada a solução da equação diferencial. E também a seção 6.9 lá do livro do Esberg e Resnick, Física Quântica, nossa referência da disciplina. E também, para saber mais especificamente sobre os polinômios de Hermite, tem o capítulo 13 do livro Elementos de Física Matemática, de Bassalo e Catani, no caso, volume 1. E por hoje é só.